Olá, pessoas! Então, recebi uma tarefa de gravar um vídeo sobre o meu ponto de vista sobre a transição planetária, né? Recebi essa tarefa do mundo espiritual. Bom, primeira coisa que eu preciso dizer é que eu não quero ser a dona da verdade, nem serei de forma alguma. Existem vários pontos de vista e várias pessoas trabalhando em conjunto com civilizações espirituais mais adiantadas do que a nossa, explanando pontos de vista e questões espirituais. Então, assim, eu não sou a dona da verdade de forma alguma. É a minha visão, a minha interpretação de tudo, tá? Então, 2019 é um ano muito especial porque aí completamos 50 anos que o homem pisou na Lua. E segundo Chico Xavier, né, tem aí muito material na internet a respeito da data limite de Chico Xavier, né? 2019 é este ano. No início do ano também tivemos aí um alinhamento planetar, né, que nos trouxe uma configuração energética diferente para a Terra, que alinhou, né, no primeiro dia do ano, a Lua, Vênus, Júpiter e Mercúrio. Isso trouxe uma energia diferente para o nosso planeta e que muitas vezes a gente vê nos filmes, né, a respeito de tal evento vai acontecer, 3 planetas alinhados, 3 sols, 3 luas. Isso é uma coisa que eu sempre explico para as pessoas. Muito do que nós vemos nos filmes é porque, na verdade, os escritores e os diretores funcionam como médiums para receber informação de todas as civilizações de fora. Tá? Então, eu vou colocar agora meu ponto de vista. E vários outros fatores, né, trazem para 2019 uma data importante e definitiva. Por exemplo, em 2012 terminou a era cristã, que era a era pisciana, e iniciamos a era de Aquário, que é uma era de consciência, né? O número vibracional 7 nos define a maioria dos conceitos espirituais. Toda religião tem um 7. 7 velas, 7 cores, 7 cruz, 7 linhas, 7 falanges, né? E então, 2012 foi o marco, os primeiros 7 anos de transformação. 2019, 7 anos após o grande momento da nova era, da era da consciência. Bom, o que é a transição planetária? Nosso planeta começa a caminhar, já começou desde o ano passado, a caminhar em direção a deixar de ser um planeta expiatório, que seria um planeta onde aprendemos pela dor, pela imposição do aprendizado dos nossos erros, né? Para se tornar um planeta de regeneração, um planeta escola, onde valores hoje perdidos por nós, que são a fraternidade, a amorosidade, começam a ganhar um peso muito maior. A transição planetária é basicamente isso, tá? Deixamos de ser um planeta expiatório para nos tornarmos um planeta um pouco melhor. O que acontece? A Terra vibra em 3ª/4ª dimensão e o planeta de regeneração, ele vibrará em 5ª dimensão. Tá? Dimensão, eu preciso que todo mundo entenda que não é um local e nem um lugar. Não vão transformar a Terra num planeta de 5ª dimensão. Ele vai se tornar, através da sua energia, da sua vibração, um planeta de 5ª dimensão, né? Que é um estado de amorosidade, fraternidade e viver em comunidade muito diferente do que nós conhecemos hoje. Correto? Entendem? Então, assim, não é que a Terra vai ser destruída, construída de novo. Não, nós vamos passar por um estado de energia desta forma para que possamos vibrar em 5ª dimensão. A data que isso acontece, 21 de março. A maioria de nós, estudiosos da nova era e da transição planetária, muitos pensavam a data limite, a grande data é a data limite de Chico, né, em julho. Mas nesses últimos meses nós fomos levados a entender que seria 21 de março, né? O que vai acontecer dia 21 de março?
Dentro do nosso planeta existe uma civilização espiritual que já é muito mais harmônica do que nós, que vibra em quinta dimensão. E eles estão pressionando amor, luz, paz para fora. Em volta do nosso planeta existem várias outras civilizações espirituais que estão também elevando o código de DNA, o código genético da Terra, do planeta Terra, para a quinta vibração. Então, o mal que existe no nosso planeta, ele está sofrendo um efeito sanduíche, está sendo compelido. E ele não tem mais para onde ir. E isso vai chegar um momento que ele vai ter que ser, então, exterminado daqui. Essa fusão de quem está pressionando de dentro e quem está pressionando de fora acontece 21 de março. Tá? Então, todos nós iremos acordar na quinta dimensão, dia 21 de março, que é um estado de ser, que é um estado de espírito, tá? E não um local, e não um momento. Bom, ontem eu pensei muito como explicar isso para as pessoas, por que alguns dizem que vai acontecer um monte de tragédia, outros dizem que vai acontecer fenômenos, outros estão esperando que um grande raio se ilumine, né? E eu pensei no seguinte exemplo. Primeiro eu quero dizer que esse momento que o planeta vai passar, ele é previsto em todas as religiões. A Igreja Católica fala no Apocalipse, né? No Evangelho a gente tem lá a hora do juízo final, do levante, a separação do joio e do trigo, a Umbanda comemora a nova era, né? E assim por diante, tá? Então, esse momento é muito aguardado por todas as religiões, né? Do mundo inteiro, do nosso planeta todo, né? Então, o que vai acontecer? Sabe quando a gente vai embora da empresa na sexta-feira e a diretoria avisa assim: quando você chegar em segunda-feira vai ter sido instalado um novo programa nos computadores, vai estar tudo novo, é um novo programa. Ok. A gente sabe que podemos chegar segunda-feira para trabalhar e o programa ter sido um sucesso, ou os caras da TI estão enlouquecidos, ainda com fio para tudo quanto é lado e aconteceu muita coisa errada. E é esse o exemplo que eu achei para explicar para as pessoas 21 de março. 21 de março é para a gente acordar e não ter nada, a não ser um sentimento geral de felicidade, de amorosidade, muito mais perceptível por uns, muito menos perceptível por outros. Quem está esperando a nova era, quem está esperando a transição planetária vai estar radiante, comemorando, porque já está sintonizado com esse processo, tá? Então, isso é no caso de a gente chegar na segunda-feira na empresa e tá tudo ok. Então, né, tá tudo funcionando. Vamos dizer que alguma coisa aconteceu de errado, não deu certo, os caras da TI estão na correria. Então, 21 de março pode acontecer da gente acordar e o céu estar mais escuro. Por quê? Energia sobe, quinta dimensão sobe, quinta dimensão desce, e não houve uma boa acoplação dessa energia e pode acontecer vários fatores, vários fenômenos naturais, né? Bom, vamos ter 3 dias de transição, 21, 22 e 23. Quando isso acontecer, as pessoas do planeta irão despertar de 2 formas. Primeiro, um dado importante é explicar assim, ó. O que Chico dizia da data limite? Que a nossa civilização estava moralmente extremamente corrompida, né? E o nosso conselho espiritual havia conseguido uma moratória para nós, perante todos os grandes seres de luz. Que se a gente não se matasse no nosso planetinha, não causasse a terceira guerra mundial no nosso planetinha nos próximos 50 anos, depois que o homem pisou na Lua, a gente poderia ser considerado um pouco melhor. Imediatamente, os nossos irmãos de luz de outras civilizações se prontificaram a vir para o planeta Terra, encarnar aqui, civilizações espirituais que são formadas só de espíritos, se prontificaram a vir para cá, encarnar na Terra, para estar aqui encarnado na transição planetária e nos ajudar a passar por esse processo,
tá? Então nós temos aí aproximadamente, pelo que os espíritos falam, 150 milhões de pessoas, visitantes, nossos irmãos de luz, que estão aqui para nos ajudar a passar, e essa população já começou a despertar. Quando eles aceitaram encarnar aqui na Terra, eles aceitaram a seguinte missão: quando chegar o momento, vocês vão lembrar quem são e o que estão fazendo lá, e vão ajudar a população a passar pela transição planetária. Então, ponto 1 é esse. Os médiuns de Umbanda estão muito acostumados a gente ouvir assim: um mentor de luz que opera lá na casa espírita que eu frequento na quarta-feira, ele fala muito dos irmãos de luz da constelação de Órion, das estrelas de Órion, né? E esse a gente vê como um irmão de luz, né? Aí eu pergunto: você acredita no mentor de luz que nos auxilia na terreira da constelação de Órion? Sim, acredito no irmão. E você acredita em extraterrestre? Não, não acredito em extraterrestre. Então, primeira coisa, nós temos que entender que tudo que habita uma civilização fora do nosso planeta é extraterrestre, né? Poucas civilizações são humanoides como nós, poucas civilizações têm corpo, e aí as pessoas na Terra passaram a acreditar que quando vê um espírito de outra dimensão que tem corpo físico é um extraterrestre. Quando vê um espírito de uma outra civilização que é espírito, que não tem massa densa, esse é um ser de luz. Não, gente, tudo que mora fora do nosso planetinha é um extraterra, né? E nós temos até civilizações intra-terra, dentro da Terra, tá? Então esses irmãos extremamente amorosos, muito mais amorosos, se prontificaram a vir nos ajudar, e eles estão aqui vivendo esse momento conosco, tá? É importante que todo mundo entenda que o universo faz gosto que a Terra passe por esse processo com muita paz, com muita luz. Bom, voltando a 21 de março. Nós vamos acordar dia 21 de março exatamente assim, como eu falei, numa outra onda vibratória, numa outra dimensão espiritual, em quinta dimensão. Pode acontecer problemas? Pode. Alguma coisa saiu do controle, né? Pode acontecer vários problemas. Isso pode nos trazer aí tudo, e aí sim, tudo que nós vemos na internet, do tipo, a conexão não foi tão boa. Vamos ter 3 dias de escuridão. Na verdade, gente, os 3 dias de escuridão, que inclusive está na Bíblia, né? O que quer dizer? Que as energias estão se adequando e que ainda a terceira barra quarta e a quinta dimensão não acoplaram, e as pessoas vão ver uns dias cinza, escuro. Aí nós temos assim, primeira versão da transição de 21 de março, deu tudo certo, e as pessoas que não estão acompanhando esse momento nem vão perceber, vão acordar num dia muito lindo, só isso. Segunda versão começa a dar alguma coisinha errada, a terceira versão dá muito mais coisa errada. Lá pela 20ª possibilidade, temos aí o que muita gente diz que é o final do mundo, do tipo, houve uma invasão das forças das trevas no meio da nossa transição planetária e virou guerra. Ok, mas gente, nós estamos falando daí no caso de 0,00001% de possibilidade. Mas existe, claro que existe. Mas por isso que eu digo para as pessoas, estejamos preparados para tudo, mas possamos entender que é um momento e não o local a ser instalado, tá? Vamos falar das pessoas dia 21. Como vai ser, Fernanda? Bom, o que os espíritos de luz me passaram? Dia 21 nós vamos acordar primeiramente divididos em 2 grupos. Aquelas pessoas que sabiam da transição planetária vão estar muito mais felizes, muito mais contaminados pela nova onda vibracional do que aquelas pessoas que estão adormecidas e não estão acompanhando, né, a transição planetária. Ponto. Mas ela vai afetar a todos. Vamos pegar primeiro então as pessoas que estão adormecidas e não estão acompanhando a transição planetária. Elas também vão se dividir em 2 grupos. Pessoas que vão acordar, e elas, sabe a Dona Maria lá do bairro que já faz sopa para as crianças, que é uma vizinha maravilhosa, que presta socorro para todo mundo, mas ela não tem religião,
Transição planetária não é um fenômeno, não é um momento só espiritual e religioso. Ele é um momento moral para todo mundo. Então, assim, de evolução moral, né, e espiritual. Então, assim, ela também vai acordar vibrando muito melhor, porque ela tem condições de vibrar muito mais num ambiente fraterno. Então, o mundo também vai melhorar para essa vizinha, mesmo ela não acompanhando a transição planetária. Tá? Dessa massa toda que vai acordar, ver que há algo diferente, a maioria das pessoas vão começar a procurar os despertos para entender o que está acontecendo. Uma outra parte dessas pessoas que está hoje adormecida não vai se enquadrar nessa energia, vão se sentir mais perdidos, mais angustiados e também vão procurar auxílio. Alguns vão ter este auxílio e outros, infelizmente, não têm condições de vibrar em quinta dimensão, ou quarta/quinta dimensão, ou mesmo até em terceira/quarta dimensão, que é as grandes falanges do mal, as pessoas que vivem do poder, do dinheiro, da maldade, né, numa vida à margem da nossa sociedade. Todo mundo tem direito a ter uma chance, todo mundo será esclarecido, todo mundo pode ser, até o último momento, que é o que também a gente ouve muito falar em algumas religiões cristãs, né, até o último momento tu pode te regenerar dos teus pecados. Isso quer dizer que todo mundo pode, até o último momento, pedir abrigo e consolo. Automaticamente esses seres, mesmo que por mais trevosos que sejam, eles serão socorridos e encaminhados para outras civilizações espirituais de acordo com a vibração de cada um deles. Aqui na Terra vai começar a ficar apenas pessoas que vibram em quarta e quinta dimensão, até ficarmos só na quinta dimensão, tá? Então, esse processo de desencarne está sendo negociado com o mundo espiritual. Ele pode aí acontecer nos 3 dias, a gente não sabe, ninguém sabe. O que eu acredito é que já começou, né? Os grandes eventos, os grandes desencarnes coletivos é justamente isso, começa a se separar, né? Pessoas muito boas estão morrendo porque elas têm que se preparar para reencarnar, para voltar para a Terra. Pessoas que estavam aqui, que vieram encarnar na Terra com o propósito de começar o alvoroço espiritual, também desencarnaram, né? Também estão desencarnando, e outras pessoas que a gente sabe que não se enquadravam nessa energia começaram a se matar e morrer uma atrás da outra, né? Porque é a parte desses adormecidos que precisam hoje cumprir seus caminhos. Vamos dizer que é como muitas pessoas, os cristãos também dizem, a separação do joio do trigo. Vamos falar agora do outro grupo, das pessoas que estão despertas espiritualmente, acompanhando a transição planetária. Os terreiros de Umbanda estão tudo em festa, a maioria dos terreiros de Umbanda recebeu guias novos, né? Irmãos novos. Começamos a entender muito melhor, é só perguntar, eles respondem o que seria esses irmãos de luz da constelação de Órion, das outras civilizações espirituais, né? A Umbanda tomou eu sou eternamente grata ao mundo espiritual. A Umbanda tomou aí um caminho muito grande dentro da transição planetária, né? Essas pessoas também se dividem em 2 grupos, aqueles que estão saltitantes, comemorando esse momento, e aquelas pessoas que têm medo, claro, tem medo, né? Do novo, o desconhecido pode gerar medo. Eu sempre digo aqui em casa para meus filhos que medo é sinônimo de responsabilidade. Se você não tem medo, você não é responsável. O medo, na medida certa, ele é bom para que a gente seja responsável pelas nossas atitudes. Então orar, vigiar, acompanhar, né? Eu abri aqui minha casa para as pessoas virem a hora que quiserem durante a transição. Tá tudo dando certo. Se armou um temporal, quer vir para cá, vem, né? Vamos conversar a respeito. Na quinta-feira, dia 21, a gente também vai estar junto aqui em casa. Quem quiser me chamar em box para conversar sobre isso, para falar mais sobre a transição planetária, tá? Então seria isso. Eu espero que eu tenha começado a responder perguntas das pessoas, né? Tirando algumas dúvidas, salientando mais uma vez aqui isso é o que eu aprendi com os meus mentores de luz, com novos amigos espirituais, inclusive, né? Novos mentores. E não quero ser a dona da verdade de forma alguma e respeito todas as outras opiniões, tá? Eu agradeço um saravá especial à Umbanda, porque é quem tem nos guiado dentro dessa nova era, dentro dessa transição planetária. E digo a todos vocês que
quiserem deixar perguntas, a gente vai começar a gravar vídeos para responder essas perguntas e poder ajudar todo mundo a passar por um momento que esperamos seja de grande luz e que, como voltando àquele exemplo da empresa, que a gente chegue para trabalhar e o pessoal da TI tenha conseguido deixar tudo perfeito. A gente não vai nem notar que entrou a quinta dimensão. Né? Mas se tivermos algum problema ou se alguém especificamente tiver problema, temos aí várias pessoas despertas já prontas para ajudar. E eu tô aqui à disposição se alguém quiser fazer qualquer pergunta. Então, axé para todos, saravá para quem é de Umbanda, lupandê a todo o povo trabalhador, Exu que também participou muito, né, até aqui desse momento, namastê para todos os meus irmãos e um grande axé e gratidão a todos que estão nos acompanhando. Espero que eu tenha me saído bem nesse vídeo. Um beijo.